Relato. Meu nome é Célia Rodrigues, e o que vou compartilhar com vocês vai abalar sua compreensão sobre o que realmente está por vir para a América e para o mundo. Muitos ainda acreditam que a marca da besta é apenas um símbolo, algo distante, quase irreal. Mas o tempo de engano já chegou. O que estou prestes a contar não é apenas mais um testemunho ou história religiosa. É um aviso divino que foi gravado em minha alma durante a experiência mais aterrorizante e transformadora que alguém poderia imaginar. Cada palavra que vou dizer é a verdade absoluta testemunhada com meus próprios olhos na presença do próprio Jesus Cristo. Aconteceu no dia 15 de setembro de 2025, por volta das 3 da tarde. Eu estava aproveitando um fim de semana na praia de Key Biscayne com alguns amigos da igreja. O dia estava lindo, com o céu azul claro e o mar cristalino que torna a Flórida tão especial. Sou professora de ensino médio em Miami, onde vivo desde que me mudei do Brasil há 15 anos. Minha fé sempre foi importante para mim, frequentando regularmente minha igreja e participando de estudos bíblicos, mas nunca imaginei que Deus me escolheria para uma revelação tão profunda. Naquela tarde, decidi nadar um pouco mais longe da costa. O mar estava calmo e eu sempre fui uma boa nadadora. Mas em questão de minutos, uma corrente forte e inesperada começou a me arrastar para longe. Lembro-me de lutar contra a água com todas as minhas forças, chamando por ajuda enquanto as ondas batiam contra meu rosto. A última coisa que vi foi o sol brilhando através da água enquanto eu afundava, incapaz de continuar lutando. Os paramédicos mais tarde disseram à minha família que eu fiquei morta clinicamente por 17 minutos. 17 minutos em que meu coração parou completamente e meu cérebro não mostrou atividade. Mas esses 17 minutos pareceram uma eternidade. E o que testemunhei durante esse tempo continuará a me assombrar e inspirar pelo resto da minha vida. No momento em que meu espírito deixou meu corpo, senti uma leveza incrível, como se correntes que eu nunca soube que existiam tivessem sido repentinamente quebradas. Foi quando eu o vi. Jesus estava diante de mim em um brilho que fazia o sol parecer fraco. Seus olhos continham profundezas de compaixão que eu não conseguia compreender. No entanto, havia uma urgência em sua expressão que imediatamente capturou minha atenção. Célia, ele disse, e ouvir meu nome de seus lábios me fez cair de joelhos em adoração. Eu trouxe você aqui porque o tempo está se esgotando. O que você está prestes a testemunhar deve ser compartilhado com meu povo. Eles precisam ser avisados do que se aproxima. De repente, o espaço ao nosso redor se transformou no que parecia ser uma vasta câmara de visualização onde eu podia ver eventos se desenrolando através do tempo e do espaço. A primeira visão me atingiu como um raio. Vi multidões enormes de pessoas em filas que se estendiam por quilômetros. Seus rostos mostravam desespero, medo e confusão. Acima delas, enormes telas digitais exibiam mensagens sobre um sistema revolucionário que prometia acabar com a pobreza, prevenir o crime e trazer paz sem precedentes ao mundo. Jesus apontou para a cena. Observe o engano que já está sendo preparado. O que parece salvação se tornará condenação para milhões que não discernem a verdade. Observei com horror enquanto as pessoas se aproximavam de estações onde oficiais aplicavam algum tipo de marca em suas mãos direitas ou testas. A tecnologia era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto, parecendo se integrar diretamente com sua pele e, de alguma forma, mais profundamente em seu próprio ser. Aqueles que a recebiam imediatamente ganhavam acesso a alimentos, assistência médica e todas as necessidades da vida. Mas eu podia ver algo invisível a olho nu, uma escuridão espiritual que entrava neles no momento em que aceitavam a marca. Este sistema não virá através da força no início, Jesus explicou, sua voz pesada de tristeza. Virá através de crise e conveniência. As pessoas implorarão por ele, acreditando que resolverá seus problemas e trará segurança para suas famílias. A visão mudou. E vi os eventos que levaram a esse momento. O colapso econômico havia varrido a América como um incêndio descontrolado.
Os bancos estavam fechando, as cadeias de suprimentos estavam se rompendo e o caos estava explodindo nas principais cidades. Vi famílias incapazes de comprar comida, idosos morrendo por falta de medicação e crianças chorando de fome nas ruas. O sofrimento era avassalador. Então veio a solução. Representantes do governo e líderes mundiais apareceram em todas as telas, anunciando um novo sistema global de identificação que garantiria a distribuição justa dos recursos e eliminaria o caos. Eles o chamaram de Iniciativa de Unidade Global e o apresentaram como a salvação da humanidade. Observe atentamente, disse Jesus, pois muitos do meu próprio povo serão enganados por isso. Vi pastores e líderes religiosos endossando o sistema de seus púlpitos. Eles explicavam como ele se alinhava com os valores cristãos de cuidar dos pobres e trazer ordem do caos. Citavam escrituras sobre submissão às autoridades governamentais e argumentavam que recusar essa ajuda seria egoísta quando tantos estavam sofrendo. As justificativas teológicas eram sofisticadas e convincentes. Mas Jesus me mostrou a verdade por trás da fachada. Esta marca não é meramente sobre comércio ou identificação. É um portal que romperá a conexão entre a alma humana e meu espírito. Aqueles que a aceitarem perderão sua capacidade de arrependimento e regeneração espiritual. O horror desta revelação me abalou profundamente. Observei enquanto pessoas que inicialmente resistiram começaram a vacilar à medida que a pressão aumentava. Primeiro, elas não conseguiam comprar comida sem a marca. Depois, não podiam acessar assistência médica. Seus filhos eram impedidos de entrar nas escolas e eles eram excluídos do emprego. A pressão social e econômica se tornou insuportável. Vi famílias sendo separadas, alguns membros aceitando a marca enquanto outros recusavam. Pais assistiam seus filhos passarem fome em vez de comprometerem sua fé, enquanto outros não conseguiam suportar ver seus entes queridos sofrerem e eventualmente cediam. A angústia era indescritível. Mas então, Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de esperança em meio à escuridão. Comunidades de crentes que tinham se preparado tanto espiritual quanto praticamente estavam se apoiando mutuamente durante a crise. Eles tinham aprendido a cultivar alimentos, compartilhar recursos e, o mais importante, haviam desenvolvido relacionamentos tão íntimos com Cristo que podiam ouvir sua voz claramente e seguir sua orientação mesmo nos momentos mais sombrios. Estes são meu remanescente fiel. Jesus disse com orgulho evidente em sua voz. Eles calcularam o custo e escolheram confiar em mim em vez dos sistemas deste mundo. Observei esses crentes operando em poder sobrenatural que nunca imaginei ser possível. Eles estavam multiplicando alimentos para alimentar os famintos, curando os doentes sem instalações médicas e, de alguma forma, permanecendo invisíveis aos sistemas de vigilância que caçavam aqueles que recusavam a marca. Sua alegria e paz em meio à perseguição eram um testemunho que atraía muitos outros à fé. Jesus então revelou a linha do tempo para esses eventos. Diga ao meu povo que o que você viu começará a se desenrolar antes que este inverno termine. O colapso econômico começará com uma crise bancária que se espalhará globalmente em questão de dias. O caos que se seguirá criará o desespero necessário para implementar o sistema da marca. A visão me mostrou detalhes específicos que fizeram meu espírito tremer. Vi bancos fechando suas portas permanentemente, sistemas de crédito falhando e moedas digitais se tornando inúteis da noite para o dia. Caminhões de abastecimento pararam de entregar em lojas e, em poucas semanas, a escassez de necessidades básicas criou pânico em toda a nação. A marca será apresentada como assistência emergencial temporária, Jesus continuou. Mas uma vez aceita, a transformação espiritual será imediata e irreversível. Aqueles que a tomarem encontrarão seus corações ficando frios para comigo, suas orações se tornando palavras vazias e sua capacidade de discernir a verdade espiritual completamente desaparecendo. Testemunhei o destino trágico daqueles que aceitaram a marca. Inicialmente, eles pareciam bem, até prósperos.
Mas gradualmente, uma morte espiritual se abateu sobre eles. Perderam todo interesse em assuntos espirituais. Tornaram-se cada vez mais hostis em relação aos verdadeiros crentes e, eventualmente, participaram voluntariamente na perseguição daqueles que recusaram o sistema. A cena mais comovente foi ver pessoas que antes eram fortes na fé, gradualmente comprometendo suas crenças. Confrontados com a visão de suas famílias sofrendo, eles se convenceram de que aceitar a marca era a coisa amorosa a fazer. Encontraram justificativas teológicas e acreditaram que poderiam manter sua fé internamente enquanto exteriormente cumpriam com o sistema. Mas Jesus me mostrou que isso era impossível. A marca muda algo fundamental na natureza humana. Rompe a conexão que projetei entre o espírito humano e o meu próprio espírito. Uma vez que essa conexão é cortada, o arrependimento se torna impossível. À medida que a visão continuava, vi como o sistema da marca seria aplicado através de inteligência artificial e tecnologia de vigilância que poderiam rastrear a localização e atividades de cada pessoa. Aqueles sem a marca seriam caçados implacavelmente. Mas Jesus me mostrou como seus fiéis receberiam proteção sobrenatural e orientação. Meu povo caminhará em poder maior do que o que a igreja primitiva experimentou, declarou ele. Mas esse poder virá apenas para aqueles que se renderam completamente a mim e se recusaram a se comprometer com o sistema do mundo. Vi crentes que haviam aprendido a reconhecer a sua voz através de anos de oração íntima e estudo da Bíblia. Eles se moviam com sabedoria sobrenatural, sabendo exatamente quando se relocar, quando se esconder e quando ministrar corajosamente aos outros. Seus rostos irradiavam paz, que desafiava suas circunstâncias, e sua fé se tornava um farol de esperança para inúmeras almas vagando na escuridão espiritual. Jesus me mostrou famílias que haviam se preparado não apenas com alimentos armazenados e suprimentos, mas com corações completamente rendidos à sua vontade. Observei como suas escassas provisões eram multiplicadas milagrosamente, alimentando não apenas suas próprias famílias, mas comunidades inteiras de crentes que haviam recusado a marca. Crianças que deveriam estar aterrorizadas, em vez disso, riam e brincavam, sustentadas por uma alegria inexplicável que fluía da inabalável confiança de seus pais. Observe como meu espírito se move através daqueles que abriram espaço para mim, disse Jesus, enquanto testemunhávamos uma cena que trouxe lágrimas aos meus olhos. Uma senhora idosa, frágil e aparentemente impotente, impôs suas mãos sobre um homem morrendo de fome. Instantaneamente, sua força retornou. Seu corpo foi curado e seu espírito foi preenchido com fé renovada. Ela não tinha treinamento ministerial formal, nenhum grau teológico, mas seu relacionamento íntimo com Cristo a havia posicionado para ser um vaso de poder milagroso. A visão mudou para me mostrar o outro lado desta moeda sobrenatural. Vi aqueles com a marca tentando realizar seus próprios milagres através de tecnologia avançada e poder demoníaco. Displays holográficos criavam ilusões convincentes. Inteligência artificial gerava mensagens aparentemente proféticas, e biotecnologia produzia curas temporárias que maravilhavam as massas. Mas havia algo fundamentalmente diferente sobre essas manifestações. Aprenda a discernir, amada, instruiu Jesus. O verdadeiro poder do meu espírito sempre produzirá amor genuíno, transformação duradoura e glória que aponta somente para mim. As falsificações do inimigo podem impressionar os sentidos, mas deixam corações vazios e almas presas. Observei como muitos foram enganados por esses falsos sinais e maravilhas. Mesmo alguns que inicialmente recusaram a marca foram influenciados pelas impressionantes demonstrações de poder sobrenatural que acompanhavam o novo sistema. Líderes religiosos apontavam para esses milagres como evidência de que Deus estava abençoando a iniciativa de unidade global, levando muitos crentes sinceros ao engano. Jesus então revelou algo que me abalou profundamente. A marca não será implementada em todos os lugares de uma só vez. Será lançada região por região, começando pelas grandes cidades e se espalhando para fora. Isso criará janelas de oportunidade para meu povo se relocar
e se preparar. Vi um mapa da América com escuridão se espalhando como tinta derramada das cidades costeiras para o interior. Nova York, Los Angeles, Chicago e Miami estavam entre as primeiras a implementar o sistema completamente. Aqueles que haviam recusado a marca nessas áreas enfrentaram perseguição imediata. Mas observei como muitos foram sobrenaturalmente guiados para comunidades rurais onde crentes haviam preparado lugares de refúgio. Diga ao meu povo para ficar atento aos sinais, continuou Jesus. Quando o sistema bancário entrar em colapso, eles terão 37 dias antes que a marca se torne obrigatória nas primeiras cidades. Esta é sua janela para se relocar, se eu os chamei para fazê-lo. A especificidade desta linha do tempo ficou gravada em minha memória. Vi famílias recebendo sonhos e visões divinas, direcionando-os para localizações específicas. Alguns foram chamados para comunidades montanhosas, outros para regiões agrícolas, outros ainda para pequenas cidades aparentemente aleatórias, onde encontrariam redes de crentes preparados prontos para ajudá-los. Mas Jesus me mostrou que nem todos seriam chamados a se relocar. Muitos crentes fiéis permaneceriam nas cidades, chamados para serem luzes na escuridão e ministrar àqueles que estavam sofrendo sob o novo sistema. Esses missionários urbanos operariam sob proteção sobrenatural, invisíveis aos sistemas de vigilância quando necessário, mas ousados em seu testemunho quando o Espírito os conduzisse a agir. Testemunhei cenas que pareciam impossíveis por padrões naturais. Crentes passavam por postos de controle sem serem detectados, seus rostos de alguma forma não vistos pelos guardas e câmeras. Outros multiplicavam pequenas quantidades de comida para alimentar dezenas de pessoas famintas. Alguns recebiam força sobrenatural para carregar cargas pesadas ou trabalhar sem descanso quando ajudavam outros em necessidade. O poder que liberarei através dos meus fiéis excederá em muito qualquer coisa que o mundo tenha visto desde os dias dos apóstolos, declarou Jesus. Mas entenda claramente, tal poder flui apenas através de vasos que foram completamente esvaziados de si mesmos e preenchidos com minha presença. A visão então me mostrou o processo pelo qual os crentes seriam preparados para este nível de operação sobrenatural. Vi-os passando por intensas temporadas de teste e purificação. Sua dependência de sistemas mundanos foi sistematicamente removida enquanto aprendiam a confiar completamente na provisão de Deus. Sua força natural foi quebrada enquanto descobriam a suficiência de sua graça. Alguns passaram por perdas financeiras que os ensinaram a confiar em Deus em vez do dinheiro. Outros enfrentaram desafios de saúde que os levaram à oração e fé mais profundas. Muitos experimentaram rejeição de amigos e familiares que não podiam entender sua crescente separação dos valores e sistemas mundanos. Estes não são castigos, explicou Jesus com terna compaixão. São preparações. Estou removendo tudo em que confiaram além de mim, para que quando o grande teste vier, permaneçam firmes, porque seu fundamento é inabalável. Observei crentes aprendendo a ouvir a voz de Deus com clareza cristalina através dessas provações. Eles desenvolveram sensibilidade à liderança do Espírito, que lhes permitiu tomar decisões com sabedoria sobrenatural. Suas vidas de oração se aprofundaram de conversas casuais com Deus para a comunhão íntima que os sustentou em cada desafio. A visão mudou para me mostrar o destino das igrejas e organizações religiosas. Durante esse tempo, muitas grandes estruturas denominacionais entraram em colapso sob pressão, seus líderes aceitando o sistema da marca ou sendo presos por se recusarem a cumprir com as novas regulamentações. Mas das cinzas desses fracassos institucionais surgiu algo muito mais poderoso. Igrejas domésticas se multiplicaram rapidamente por toda a nação. Crentes se reuniam em casas, celeiros, cavernas e em qualquer lugar onde pudessem se reunir com segurança. Essas comunhões íntimas operavam com uma pureza e poder que muitos nunca haviam experimentado em ambientes de igreja tradicionais. Os dons do Espírito fluíam livremente. Os crentes compartilhavam tudo em comum, e seu amor uns pelos outros se tornou um testemunho que atraiu muitos à fé.
Jesus me mostrou indivíduos específicos que emergiriam como líderes durante esse tempo. A maioria não eram pastores proeminentes ou figuras ministeriais conhecidas. Em vez disso, eram pessoas comuns que haviam desenvolvido intimidade extraordinária com Cristo. Um mecânico que havia passado anos em oração intercessória se tornou um poderoso profeta. Uma professora que havia estudado fielmente a palavra de Deus se tornou uma mestra de sabedoria sobrenatural. Um trabalhador de fábrica que aprendera a adorar em todas as circunstâncias se tornou um evangelista cujas palavras carregavam poder milagroso. Estou levantando minha verdadeira igreja, disse Jesus com alegria evidente em sua voz. Não uma organização construída por mãos humanas, mas um organismo vivo animado pelo meu espírito. Esses crentes caminharão em tal unidade e poder que as portas do inferno não prevalecerão contra eles. A linha do tempo que Jesus revelou tornou-se cada vez mais urgente. Vi que a crise bancária inicial ocorreria no final de novembro, apenas semanas depois. O caos que se seguiria criaria as condições perfeitas para implementar o sistema da marca no início de dezembro. Até o Natal, a primeira fase de implementação obrigatória estaria completa nas principais áreas urbanas. A velocidade dessas mudanças chocará até mesmo aqueles que pensam estar preparados. Jesus advertiu: muitos serão pegos de surpresa porque estiveram observando sinais sobrenaturais dramáticos enquanto perdiam as sutis manobras econômicas e políticas que preparam o cenário. Observei como o sistema da marca foi embalado com marketing brilhante, que apelava para os desejos mais profundos da humanidade, por segurança, conveniência e pertencimento. Crianças que recebiam a marca podiam frequentar a escola com segurança. Famílias com a marca podiam acessar alimentos abundantes e assistência médica. Trabalhadores com a marca desfrutavam de emprego estável e condições de vida confortáveis. Enquanto isso, aqueles sem a marca enfrentavam crescente isolamento e dificuldades. Não podiam comprar mantimentos, não podiam acessar serviços bancários, não podiam receber tratamento médico e não podiam participar da maioria dos empregos. A pressão para se conformar tornava-se esmagadora, especialmente para pais assistindo seus filhos sofrerem. Mas Jesus me mostrou como seu remanescente fiel não apenas sobreviveria a esses desafios, mas prosperaria de maneiras que desafiavam a explicação natural. Sua alegria na perseguição se tornou um poderoso testemunho. Sua provisão sobrenatural em tempos de escassez atraiu muitos à fé. Sua paz no caos demonstrou a realidade do reino de Deus para um mundo girando fora de controle. Quando a visão começou a desaparecer, Jesus se virou para mim com uma intensidade que penetrou minha alma. Célia, você deve entender por que lhe mostrei essas coisas. Isso não é para criar medo, mas para preparar meu povo para a maior colheita de almas da história humana. A escuridão será realmente escura, mas minha luz, em meu povo, brilhará mais intensamente do que nunca. Ele colocou suas mãos em meus ombros e ondas de amor e força fluíram através de mim. Diga-lhes que a vitória é certa para aqueles que permanecerem fiéis. Diga-lhes que nenhuma arma formada contra eles prosperará. Diga-lhes que eu nunca os deixarei, nem os abandonarei, e que seus sofrimentos presentes não são dignos de comparação com a glória que será revelada. O brilho ao nosso redor começou a diminuir, e senti-me sendo atraída de volta para meu corpo físico. Mas antes que eu retornasse completamente, Jesus me deu uma mensagem final que eu sabia que me sustentaria através de qualquer coisa que estivesse por vir. Lembre-se, filha amada, que o que parece ser a hora mais sombria da humanidade será, na verdade, o amanhecer da maior manifestação do meu reino na terra. Aqueles que perseverarem até o fim não só serão salvos, mas reinarão comigo na era por vir.